Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Mais episódio, o globo continua a girar como sempre. Se vais perceber essa piada, se estiveres no YouTube, se estiveres no Spotify e na Apple Podcast, obviamente não me poderás ver e, portanto, não poderás ver um globo que eu tenho aqui a girar. Portanto, algo que adquiri e fiz questão de vos mostrar também no próprio Instagram. Pois é, episódio referente a uma das polémicas da semana passada, que emboliu um tanto no fim de semana e que tem a ver com dois antigos Primeiro-Ministros de Portugal, Pedro Passos Coelho e José Sócrates. Pois é, parece que os dois voltaram e voltou também Aníbal Cavaco Silva, não é? Portanto, já lá vamos. Antes de lá ir, quero-te pedir que votes ainda no inquérito que está disponível para se eleger, para se dar o galardão de Política Internacional do Ano, a figura política internacional do ano, a figura política nacional do ano também, uma sondagem sobre quem ganha as eleições, nas eleições presidenciais de 2021, que vão ter lugar dia 24 de janeiro, e tu vais votar, se tiveres idade para tal, como é óbvio, e portanto fazer ainda uma avaliação do teu podcast de 1 a 5, dizes qual foi o teu episódio favorito de 2020 e deixaste também algumas recomendações e portanto é por aí. Em relação ao episódio anterior, acho que é importante ir dar uma olhadela para saberes alguns dos passos que vão ser tomados daqui para a frente neste podcast também. E, portanto, assim é, e cá estamos, e, portanto, é importante seguires nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, portanto, é isso por lá. Seguires no Spotify, dar as 5 estrelas, que ajuda bastante a classificação do teu podcast Conversa, e subscrever, ativar as notificações e deixar o like no YouTube. Portanto, vem daí, mais episódio, estamos cá mais um dia antes de acabarmos o ano. O ano está quase a acabar. Faltam 10 dias, 11 dias basicamente, para chegarmos ao final deste maldito ano de 2020, que boa parte dele passámos confinados, isolados, e portanto esperemos que 2021 seja um ano seguramente melhor. E portanto é por aí. Terça-feira à noite será gravado o especial fim de ano, portanto vamos também fazer aqui esta revista. Por isso, vote então. Primeiro link na descrição. E no Instagram, basta apenas ir à bio do teu podcast e clicares no link que lá está. Tivemos a primeira saída de cena, foi de Pedro Passos Coelho. A segunda foi de Aníbal Cavaco Silva. Não, Aníbal Cavaco Silva tinha falado primeiro, Pedro Passos Coelho falou depois, e depois então José Sócrates decidiu também lançar a sua patada no meio deste jogo. E como eu partilhei convosco, eu fui aluno do Pedro Passos Coelho no ano passado, numa cadeira de tomada de decisões públicas, e portanto uma cadeira interessante, em que o professor Pedro Passos Coelho ia dar a componente prática dessa cadeira, ao passo que o professor João Catarino, professor que estimo bastante e que reconheceu-me na altura por conta do podcast, enfim, isto quando entrei na faculdade foi no dia 2 de outubro, sensivelmente, 2 de outubro, e portanto tinha instalado a polémica por causa da candidata do PAN que não sabia o programa eleitoral, portanto houve muito, foi interessante porque cheguei na faculdade e havia muitos professores que me reconheciam, havia colegas que me reconheciam desse mesmo episódio, que enfim, foi viral e portanto nunca houve um episódio de um podcast que fosse tão viral em Portugal quanto aquele. Portanto, esse galardão é aqui do Podcast Conversa e isso ninguém lhe pode tirar. E agora vocês perguntam, mas Cláudio, como é que eram as aulas do Pedro Passos Coelho? As aulas do Pedro Passos Coelho, pessoa super simpática, super acessível aos alunos, portanto ficava sempre um pouco mais de tempo se fosse necessário de esclarecer dúvidas, etc. Agora, trazia como casos práticos a sua própria governação e vinha nas aulas, basicamente era justificar-se daquilo que tinha feito e demonstrar que, passado todo este tempo, ainda hoje estava correto aquilo que ele tinha feito. Portanto, vale o que vale. A academia, na altura, foi muito criticada por o ter recortado, mas eu acho que é importante nós recrutarmos primeiro-ministros, recrutarmos ministros para algum tipo de cadeiras, no sentido de, uma das críticas na altura os alunos do ISC que se fizeram foi que ele tinha menos currículo do que muitos estudantes de lá. Mas a questão é, há maior currículo do que ser Primeiro-Ministro de um país, ou ser Presidente da República de um país, ou Ministro ou Secretário de Estado de um país. As coisas são tanto assim, portanto, acho que é super necessário e super interessante
termos pessoas que fizeram parte de governos, fizeram parte de tomadas de decisões que têm reflexos no nosso dia-a-dia. E, portanto, é importantíssimo vermos nessa parte. E, portanto, para mim não causa nenhum tipo de problema, porque ciência política acaba por ser uma coisa muito prática e, portanto, convém nós sabermos pela prática e aprendemos também com quem fez parte disso. Agora, lá está, termos alguém que se vem para as aulas basicamente justificar daquilo que fez e achar que ainda tem razão e demonstrar que a própria União Europeia não consegue atingir a sua sapiência, já é outra questão. E, portanto, já vamos às declarações, vamos só aqui por partes. Já vocês sabem que este foi um livro que eu vos recomendei, alguns de vocês já compraram, alguns disseram que os vossos pais já tinham em casa, portanto, o dom profano tem a ver com um dom que qualquer político tem que ter, que é carisma. E isso é um dom que nem toda a gente consegue ter. E, portanto, é quase um dom inato. Ou se tem o dom da palavra, ou não se tem o dom da palavra. Portanto, ou se tem a capacidade de vir aqui para os microfones, ou não se tem a capacidade de vir para os microfones. É tão simples quanto isto. E, portanto, ele dá aqui vários exemplos de carismas. E, portanto, cabe a vocês também verem e escolherem também alguns capítulos para analisar. Desde Churchill, Hitler, Stalin. Portanto, enfim, há muito para onde escolher e também aqui uma viagem que ele faz pela ciência política. Vamos então a declarações, que é o mais importante. Então nós tivemos... então estava eu a falar ainda da questão de Pedro Passos Coelho ter sido meu professor. Obviamente que, sendo eu quem sou, sendo eu o Cláudio, aventureiro na vida, e portanto sem papas de língua e sem pedir de licença a ninguém para fazer o que quer que seja, fui ter com ele e perguntei-lhe se ele gostaria de dar uma entrevista no meu podcast. Ele disse: Cláudio, eu reconheço todo o seu trabalho e tudo mais, mas neste momento não dou entrevistas políticas nem aos órgãos de comunicação e portanto também não vou dar ao seu podcast. Terei toda a estima por si, mas neste momento não é o momento. A questão é que 2020 foi um ano muito mau para Pedro Passos Coelho. Perdeu vários entes queridos, entre eles a sua mulher, que lutava contra o cancro. E, portanto, a mulher acabava por, e não interpretem mal as minhas palavras, mas a mulher era aquilo que basicamente obrigava a não estar na política, ou obrigava a ficar mais em casa para estar mais presente com a mulher e, portanto, poder apoiá-la mais. E, portanto, aí há que louvar. É porque nós temos que fazer uma coisa, e este podcast sempre assim o fiz e mantê-lo-ei, que é: temos que separar aquilo que é o animal político, enquanto expressão, e aquilo que é o ser humano. Porque as coisas são assim, portanto, ok, Pedro Passos Coelho fez políticas que alguns concordarão, outros discordarão, eu discordo completamente daquilo que foi feito e acho que foi um absurdo, e sobretudo aquilo que já falei muitas vezes isto em privado com alguns ouvintes, portanto não tenho problema de referir isto novamente, que é: o problema disto tudo foi maioritariamente a questão da comunicação. E, portanto, quando alguém vem com as ideias de achar que está tudo bem e que ele é que sabe e tudo mais, acaba por ser muito, muito difícil de nós conseguirmos contrapor ou de falarmos o que quer que seja. Portanto, e vem com aquelas ideias de ir além da Troika e, portanto, elogiar-se, congratular-se de ir além da Troika, não me parece ser a coisa mais sensata do mundo. Mas pronto, são opções e, portanto, cada um acarreta com as consequências das suas próprias opções, não é? Portanto, as coisas são tanto assim. E, portanto, neste momento ele está mais livre para aquilo que é o dia-a-dia político, para querer voltar às lides políticas, porque neste momento, volto a dizer, não leva mal a expressão, não há nada que o segure, não há ninguém que o prenda, por assim dizer, ou já não tem nenhuma obrigação. Enfim, obviamente há que lamentar aqui a morte da mulher. Eu sei que houve muita gente que na altura fez festas disso ter acontecido. Para mim, isso só demonstra a irresponsabilidade dessas pessoas e, portanto, não nos podemos vingar naqueles que rodeiam aquela pessoa, porque não têm culpa de assim estar presente nessa via. Portanto, é o que é. E vamos então agora aos factos e às declarações que foram dadas. Isto a propósito de uma celebração dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, o fundador da CUF, em que Pedro Passos Coelho dá-nos aqui uma série de declarações, mas vou aqui citar duas, que acho, uma ou duas que acho aqui mais importantes. A primeira prende-se com a questão
da morte do ucraniano Ihor Omneyuk, em que ele diz: incompreensível relutância em defender o Estado da fuga às responsabilidades dos seus dirigentes, que antes preferem lançar o opróbrio injusto sobre toda a força de segurança em causa, nomeadamente apontando para o seu esvaziamento funcional em vez da simples e pronta assunção de responsabilidades. Ou seja, o governo tem que tirar conclusões daquilo que é, porque é o governo que manda nas forças de segurança, e seja elas quais sejam as naturezas, seja polícia, quer seja exército, marinha ou força aérea. Portanto, há que ser o Estado responsabilizado por isto. E, obviamente, o próprio ministro Eduardo Cabrita. De resto, eu tenho um ouvinte que é o Daniel Soares. Julgo que é Soares, ou é Silva, algo assim de género. Daniel, um grande abraço para ti desde já, que tem estado todos os dias a publicar bom dia. O ministro Eduardo Cabrita já se demitiu, enfim, gabe-lhe a paciência de todos os dias estar a escrever isso, mas pronto, eu sei que ele é um ouvinte assíduo deste podcast e portanto certamente estará agora a dar uma gargalhada e um piscar de olho, porque é alguém com quem tem alguma ligação, por assim dizer, e vamos falando. Entre os vários que por aí andam e que falam comigo, e portanto eu gosto obviamente dessas partes. Haverão momentos em que eu estou mais receptivo, outros estou menos receptivo, porque lá está, tem a ver com os momentos do dia, e há dias que eu estou mais cansado do que outros, como é evidente. E portanto, a outra declaração de Pedro Passos Coelho vem relacionada obviamente com a TAP, em que diz que, sem explicar ao país o que fará, porque reverteu uma privatização que vários governos procuram realizar, mas só um conseguiu. Esta fatura que o governo se prepara para endossar vai ser suportada por muitos anos, por muitos governos e demasiados contribuintes a quem o Estado não se vê hoje com respeito nem com parcimónia. Pois é, essas são as declarações de Pedro Passos Coelho, que, enfim, pode parecer que volta ao game, faz aqui um comeback, e portanto não me surpreenderia, e até acho honestamente que o próprio PSD precisa de Pedro Passos Coelho de volta. Precisa, não que eu diga que é preciso aplicarmos as políticas de Pedro Passos Coelho, mas este PSD de Rui Rio não serve. Aliás, eu próprio já disse neste podcast várias vezes, e este podcast, e portanto eu, não nos enganamos muito nas apostas políticas. Enfim, houve aquele desvaneio em relação ao Donald Trump na segunda volta, na reeleição, mas é um acidente para calço e obviamente que aquele dia tinha que chegar. Mas ainda assim, não falhei em nada e continuo a dizer que Rui Rio é um flop. Pode ser um excelente tecnocrata, ser conhecedor das coisas, mas tem péssima comunicação dele próprio. Eu acho que ele vê um filme que mais ninguém vê e não sei qual é a estratégia que ele tem desenhada para tal, mas pronto, siga a bola para a frente. Ele fez um bom trabalho na cidade do Porto e venceu quando também ninguém estava à espera que ele vencesse. Não sei, ele às vezes parece que vê um filme à parte e esse filme concretiza-se para o lado dele, portanto acho que poderá ainda existir aqui alguma carta escondida na manga. Mas há aqui um tópico interessante que ele nos traz quando ele goza com o Expresso. E enfim, Twitter caiu-lhe em cima. Eu não gosto do Twitter porque lá está, estão lá pessoas que estão ali para espalhar ódio e portanto não fazem mais nada da vida senão estar ali. E portanto eu não gosto de estar nesses sítios. Não acrescenta nada, mas obviamente vou estando atento àquilo que são as polémicas, sobretudo dos políticos portugueses e dos outros políticos internacionais também, mas sobretudo o que é que vai marcando a agenda política portuguesa. E portanto, quando ele diz que o PS está a ganhar votos e que parece que venha mais uma morte no aeroporto e tem a maioria absoluta, é um tanto estranho quando nós analisamos isso e percebemos que quer dizer, como é que isto é possível? Que um partido que tem toda esta crise a acontecer, tem um ministro que faz gafes de comunicação grotescas e depois ainda ganha nas eleições, nas sondagens, quer dizer, isto é um tanto estranho, não é? E isto vem-nos a dizer muita coisa. Pessoalmente, eu acho que as sondagens são uma forma de manipular as pessoas, no sentido de passamos a assumir que aquilo é o que vai acontecer no dia das eleições, em que, se nós dizemos, reparem, isto até mesmo a nível de estratégia de marcas e de empresas que dizem,
é a escolha de 90% dos universitários. Então, se 90% dos universitários escolhem isto, eu não quero ser exceção à regra, portanto, vou ver, ou vou consumir isto, ou vou comprar, whatever, não é? Portanto, as sondagens acabam por influenciar muito o nosso voto também. Portanto, as sondagens têm duas coisas. Ou é a pessoa revolta-se e diz, não, agora só por causa disso eu vou votar para isto ficar ao contrário, não é? Mesma coisa que agora dizer-vos aqui neste episódio, para ver se vos espicaçar de forma a vocês irem votar na sondagem que estou a fazer para as eleições. Eu disse, bom, nas sondagens do André Ventura ganha a primeira volta. Vocês, não, o André Ventura não há de ganhar, e portanto vou lá carregar, nem que seja na Marisa Matias, para que não seja o André Ventura. Pode-se fazer este tipo de mind games, por assim dizer. Mas pronto, para não desviarmos muito aqui do assunto, acho que é interessante esta voltada, este regresso, pelo menos assim aos holofotes políticos. Eu acho que isto poderá querer dizer muita coisa, sobretudo tendo em conta que Pedro Passos Coelho recusou sempre entrevistas aos outros órgãos de televisão, portanto vamos tirar o podcast conversa aqui da equação, mas recusou muitas entrevistas a muitos órgãos de comunicação social, jornais, revistas, televisões. Portanto, acho que o voto de silêncio político está quebrado. E, portanto, estando o voto de silêncio quebrado, acho que tem todo o caminho para ir. Mais ainda quando Aníbal Cavaco Silva vem com ele, por assim dizer. Porque vocês podem dizer, mas está lá o Marcelo. Não. A questão é que Marcelo e Pedro Passos Coelho não se dão bem. E, portanto, davam-se no início quando Pedro Passos Coelho era líder da Jota. E, portanto, ouvia-se ali a voz de Marcelo Rebelo de Sousa a aconselhá-lo. Só que o verniz instalou já há muito, muito tempo. E, portanto, os dois não se dão. E, portanto, poderá ser aqui uma dor de cabeça para Marcelo Rebelo de Sousa se houver disputa interna e Pedro Passos Coelho ganhe. Mas vocês podem dizer assim, mas Cláudio, já houve eleições dentro do PSD. E Luís Montenegro representa a ala do Passos Coelho, não é? Portanto, quer dizer, se já foi derrotada, portanto, essa ala não tem mais expressão dentro do PSD. A questão é, e vocês conseguem perceber isso também quando foi as eleições do Brasil, em que se lembrarão que o slogan de Fernando Haddad, portanto, líder ou candidato escolhido pelo PT, Partido Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, sei que é, peço desculpa, Partido dos Trabalhadores no Brasil, o slogan era Haddad é Lula. Não é? Portanto, a ideia de que Haddad representava tudo aquilo que Lula era. A questão é, isso não resultou. Até porque, se vamos a confiar também nas sondagens, Lula tinha uma percentagem de aprovação bastante boa. E, portanto, conseguiria ganhar as eleições, supostamente de acordo com as sondagens, a Jair Bolsonaro. A questão aqui é, Luís Montenegro pode representar toda a ala do Pedro Passos Coelho, mas não tem a mística, não tem o carisma que o próprio líder tem. É a mesma coisa que o podcast Conversa, eu digo tchau, e vem para aqui outra pessoa qualquer. É o podcast Conversa, pode ser as mesmas temáticas, mas vocês estão familiarizados comigo, vocês estão habituados à minha forma de estar, vocês gostam da minha forma de falar, e vocês acabam por se familiarizar com a minha forma de estar, com o meu carisma, com a minha forma de ser. Se vem para aqui outra pessoa, melhor ou pior, não interessa, vocês acabam por dizer, pelo menos no início vão dizer, não é a mesma coisa. Mesmo que eu diga assim, não, vem agora aqui o Zé Manel, e o Zé Manel é meu amigo desde a infância, e, portanto, comemos o mesmo prato, etc, blá, blá, as nossas mães eram amigas, blá. Isso não vai pegar porque, enfim, as dinâmicas são muito assim. Portanto, é possível, se Pedro Passos Coelho fizer aqui um regresso efetivo à política, haver uma diferença e haver pessoal que vai achar curioso e se calhar vai voltar Pedro Passos Coelho, porque Pedro Passos Coelho tem uma mística, tem um carisma que Luís Montenegro não tem. Luís Montenegro gostava imenso dele como líder parlamentar, capacidade de retórica e oratória brutal, mesmo tinha-o como inspiração, por assim dizer, gostava da forma como ele fazia as coisas, porque tinha muito a ver com a minha forma de debater dentro das sociedades de debate que eu pertenci, que era muitas vezes fazer engolir o argumento vociferado pelo outro lado. Portanto, isso aí acaba por ser 2 pontos, na verdade, porque é 1 ponto para nós, menos 1 ponto para o outro lado. Portanto, acaba por ser 2 pontos. E, portanto, a dinâmica é muito essa e, portanto, é isso que gosto também em Luís Montenegro. Portanto, se Pedro Passos Coelho voltar, acho que vai ser interessante para todos nós termos pelo menos mais debate político e cadeira quente, por assim dizer. Houve alguém que falou de uma cadeira quente aqui no podcast. Isso vai ser revelado
no dia que se fizer o episódio especial fim de ano. Vamos então a José Sócrates. José Sócrates também não se ficou atrás e não veio criticar Pedro Passos Coelho, veio sim criticar Marcelo Rebelo de Sousa e também António Costa. Nós sabemos que o José Sócrates e António Costa não se dão bem, nunca foram grandes amigos e, portanto, o verniz também já estalou há muito, muito tempo. Sabe, eu vou-vos ser muito sincero. Eu tenho para mim que, possivelmente, nas próximas eleições presidenciais poderíamos ter um confronto para Presidente da República entre José Sócrates e Pedro Passos Coelho. Acho que seria uma coisa engraçada, excepcional e, portanto, acho que iria dar gosto de ver uma coisa assim a acontecer. Vamos ver como é que tudo isto se processa, vamos ver o que é que vem daí, o que é que eles querem realmente. Portanto, ainda falta muito tempo, faltam 5 anos pelo menos, mas os dois darem sinal de vida nesta altura do campeonato e com temas que não são assim tão politicamente wow, é capaz de ser interessante de vermos o que é que vai haver para o futuro, digo-vos já. Ora bem, vamos então aqui às declarações por parte de José Sócrates, que também tem aqui umas interessantes, em que ele diz e faz aqui críticas tanto ao governo como também à própria comunicação social. Portanto, segundo o líder do PS, aquilo que ele diz, o antigo líder do PS, ele diz o seguinte, que é: o tenebroso assunto foi mantido, tanto referente, obviamente, à morte de Ior Omniuk. O tenebroso assunto foi mantido a custo no espaço público por algumas jornalistas da imprensa escrita, o resto é a indústria televisiva que domina a agenda política e que na prática decide o que existe e não existe, não viu, no caso, motivo de indignação, com a virtuosa exceção de uma delas que deu a notícia. E, portanto, isto é a verdade. É que os mídias continuam a controlar-nos a agenda toda. E, portanto, um mídia capaz de construir e destruir uma pessoa. E se aquela pessoa é tomada de parte por um órgão de comunicação social, aquele órgão de comunicação social não vai parar enquanto não conseguir, de forma alguma, destruir aquela pessoa. E eu posso falar aqui abertamente sobre isso porque, enfim, vocês sabem que o Jornal Público, por exemplo, faz-lhes, enfim, dá-lhes urticária quando tem que escrever podcast conversa e, portanto, foi engraçado quando houve uma notícia do Público e vocês fizeram uma menção também, disseram que lá eles não disseram aconteceu num podcast e, portanto, eu tentei chegar à relação deles, mas nunca estavam disponíveis, portanto, não podiam atender os telefones, etc, e cada um estava para a sua casa em teletrabalho. Mas pronto, certo é que vocês fizeram tanta pressão com stories e com tudo mais, identificar o público no Twitter e identificar o público, que em 40 e 45 minutos o público alterou essa notícia, passando a escrever aconteceu no podcast Conversa. Portanto, obrigado por todos o vosso apoio. É bom ter um bom conjunto de ouvintes que gostam de tomar esse tipo de decisões e que estão cá para apoiar o podcast. Portanto, eu só posso estar grato a vocês. Vamos então à outra declaração. O Primeiro-Ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de este último aparecer todos os dias na televisão e não se sabendo se a distribuir afetos ao povo ou se a pedi-los, também não sentiram necessidade de se referirem ao desonroso assunto, para além de breves considerações de circunstância no momento em que o crime foi revelado. Portanto, mais ainda, vou terminar aqui com outra frase dele que diz: é triste ver um governo socialista acusado de desvalorizar um grave assunto de violência policial em que um cidadão estrangeiro acaba assassinado. Mais do que a cultura de qualquer instituição policial, o que está em causa é um problema de cultura política. Estas são as frases achadas por José Sócrates e que faz todo o sentido. No sentido de, é estranho como um governo socialista está a incorrer em erros e crimes contra a humanidade. É pelo menos estranho, porque a esquerda vem sempre com a ideia de que defende os direitos humanos, os direitos do homem, blá blá, feminismo para aqui, igualdade para ali, morte ao racismo, etc, etc. Portanto, é no mínimo paradoxo que assim o seja. Não é? E é isto que o José Sócrates acaba por criticar aqui. E de forma inteligente e bem construída. E obviamente dá aqui uma patada, ora no António Costa, ora em Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é interessante de vermos isto e vermos como tudo isto se está a desenrolar também. Portanto, se ele vai voltar, a mim não surpreende nada e acho que ele tem tudo na cabeça planeado para ser Presidente da República
um dia, ou pelo menos candidatar-se a Presidente da República. Depois, se ganha as eleições, já é outra questão. E, portanto, as coisas são assim. Acho que seria interessante que os dois voltassem, pelo menos para agitar um bocadinho as águas da política, porque tanto Pedro Passos Coelho como José Sócrates são contemporâneos um do outro. Pedro Passos Coelho ganhou a José Sócrates e, portanto, acho que seria fantástico vermos estas coisas acontecerem e, enfim, quem sabe os dois terem espaços de opinião. E assim seria engraçado de vermos Pedro Passos Coelho, José Sócrates a darem opiniões, quando também temos Paulo Portas a dar opiniões na TVI e temos Francisco Louçã a dar opiniões na SIC. Portanto, o tempo passa e se nós repararmos, passados 10 anos, basicamente, os protagonistas continuam nos mesmos sítios e continuam a ser pessoas de influência nesta parte. Portanto, ainda dizer que a política é chata, meus amigos, a política é a coisa mais linda do mundo e, portanto, por isso é que me apaixono tanto pela política e ainda está para aparecer alguma coisa que me faça sentir tanta paixão quanto a política me faz. Portanto, surreal. É isto que nós temos. Digam-me também a vossa opinião. O que é que vocês acham? Se acham que vamos ter estes dois monstros políticos a voltarem ou se, por outro lado, vai ficar tudo na mesma e, portanto, nada mais a fazer e, portanto, vamos aguardar um pouco isto. Portanto, obrigado. Já sabem, deixo aqui a sugestão literária de José Sócrates. Sei que muitos de vocês pediram também, nas recomendações, eu estou aqui a abrir um jogo um bocadinho convosco, de eu fazer algumas sugestões mensais de livros. Por que não? Por que não fazer essa rúbrica aqui também no podcast? Não me é difícil de fazer, até porque livros aqui não faltam e, portanto, apesar de ter feito aqueles 10 livros de quem gosta de política devia de ver, ou de ler neste caso, outros mais poderiam ter estado nessa lista e, portanto, as coisas são mesmo assim. Obrigado, é um gosto sempre estar acompanhado por vocês. O ano está a chegar ao fim. Obrigado por todo o carinho e amizade que vocês têm. E, portanto, já sabem, como eu costumo dizer, e vocês sabem então, mais que de cor. Até lá, tenham boas conversas. Um abraço.